Boa Boa noite, noite, pastor. Leonardo. Boa noite. Tudo bom, pessoal? Estamos Prazer em transmitindo. conhecê-lo, viu, pastor? Prazer, Leonardo. Finalmente, né? Conhecendo via. Esses dias conheci o Caio Fábio também. Não conhecia pessoalmente, o conheci através de uma live. Muito legal. Nós Essa amigos comuns, possibilidade, né? né? Nós temos Isso, da gente muitos se amigos. comunicar. Bom, pessoal que está entrando, a gente está transmitindo aqui agora do Instagram a conta da revista Comunhão. A revista Comunhão, baseada na cidade de Vitória, capital do estado do Espírito Santo, desenvolve há muitos anos um trabalho muito legal de jornalismo em toda a região e eles têm uma participação especial na questão da igreja, na tradição evangélica, tradição protestante, cristã brasileira, sempre acompanhando o mercado editorial, as obras, os livros das editoras, as produções dos cantores, de ministros. E hoje nós estamos começando aqui na revista Comunhão esse espaço de lives, de conversas. Nós somos convidados, eu fui convidado juntamente com o querido Leonardo Gonçalves, para a gente bater aqui um papo, uma conversa objetiva, direta, sobre o momento que nós estamos vivendo, sem nenhuma pretensão aqui de dizer o que vai ou não definitivamente acontecer, mas uma conversa, um arrazoado, a gente refletir um pouquinho sobre esse momento. Bom, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou o Davi, sou capelão na primeira Igreja Batista aqui de São Paulo. Eu sou coordenador de um grupo que combate o fanatismo religioso e político no LABO, Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, na PUC São Paulo, liderado pelo professor Luiz Felipe Pondé, que já tivemos também a honra de receber o Leonardo lá, não foi, Leonardo? A conversa muito bacana Isso. do professor Pondé, Labo e o Contemporâneo. Você também, né? Participou Democracia tanto do na Teia. podcast quanto do Democracia na Teia, né? Isso, nessa semana. E Ah, foi essa semana, que legal. Eu foi. assisti hoje, me preparando aqui um pouquinho para a nossa live. Acabei assistindo o seu Democracia na Teia com o professor doutor Luiz Felipe Pondé. Mas, Léo, já que você está com a palavra aí, fiz as vezes de apresentador aqui, invadindo aqui a conta da revista Comunhão. Dá uma palavra inicial aí, pode. Então, uma palavrinha inicial, né? Primeiro também me apresentando, né? Talvez nem todos conheçam. Meu nome é Leonardo Gonçalves, eu sou cantor evangélico, cantor de música cristã, chame do que você quiser, de música religiosa, cantor gospel, se você preferir. Faço isso já há uns 18 anos, né? A Revista Comunhão, sobre a Revista Comunhão, para quem não sabe, a Revista Comunhão é uma das publicações mais antigas, talvez, né? E mais sérias, né? Do meio cristão, uma revista que contém variedades também. Enfim, se você não conhece ainda a Revista Comunhão, é uma revista que eu lembro que logo que eu lancei meu primeiro disco, eu ainda falava assim, nossa, será que um dia vou ser entrevistado para essa revista? Tantas matérias legais, né? Aqui estamos O nós. Mário. E aqui estamos nós, né, pastor? Que prazer nessa sexta-noite. Tá travando um pouquinho aqui, não estou ouvindo o sinal do Léo. Bom, o Léo vai retornar agora mesmo. Eu tirei aqui para atualizar e a gente continuar então o nosso papo. A ideia é a gente conversar um pouquinho sobre o mundo pós-Covid. Como será o mundo pós-Covid? Se você quiser, já pode colocar aí as suas perguntas na caixa de perguntas. Eu vou fazer elas aqui agora para o Leonardo Gonçalves. Como será o mundo pós-Covid? Essa é a linha central da nossa conversa. Como será o mundo pós-coronavírus?
se você quiser já colocar na caixa de perguntas a sua questão para o Leonardo, nós faremos assim que ele retornar. Estou só aguardando a chamada. Quem quiser colocar as perguntas, não apenas na caixa de perguntas, mas quiser colocar aqui mesmo, nos comentários, pode deixar. Pergunta para o cantor Leonardo Gonçalves. Cadê? Tô ouvindo Estamos sua de voz, volta. né? Já estou de volta? Eu estou ouvindo sua voz. Pronto, o Léo está voltando agora. Coloca aí a sua pergunta. A gente vai conversar como será o mundo, a sociedade pós-Covid. Pronto, Léo, voltamos. Voltamos. Vamos lá. Pergunta lançada, então. Como vai ser o mundo pós-Covid? O que você tem refletido nesse tempo? O que você tem pensado, orado, lido, escutado? Diz aí. Bom, primeiro, ninguém tem essa resposta, claro. E eu acho que isso talvez seja uma das coisas mais importantes da gente frisar, já começando, é que a gente precisa, na verdade, fazer as perguntas certas, né? Fazer as perguntas certas, às vezes é mais importante do que a gente necessariamente ter a resposta. É que assim, na verdade, não é nem que é mais importante, é que você nunca vai chegar à resposta certa se a sua pergunta estiver errada, né? Então, a pergunta, a minha reflexão. Fale. Sobre isso, eu me lembrei de uma frase legal também, que é assim, de que adianta correr se você está no caminho errado, né? É mais ou menos isso, né? isso. De que adianta correr se você está no caminho errado? Mas vamos lá. E aí, a pergunta que se faz, né, inclusive uma pergunta que nasce um pouco da ansiedade, uma ansiedade completamente natural, mas é a seguinte: o mundo vai voltar ao normal? E primeiro a gente precisa definir que normal é esse, né? Que normalidade é essa da qual a gente está falando? E aí, a minha grande pergunta, respondendo à pergunta com uma pergunta, eu vou jogar isso para você e para quem está em casa, para a gente refletir juntos. Primeiro, a gente quer que volte ao normal anterior? Que mundo é? Porque assim, não tem como, né? Que mundo é esse que a gente quer de volta, né? Será que a gente quer mesmo esse mundo de volta do jeito que ele era, do jeito que ele estava? E outra pergunta relacionada a isso que eu quero lançar, e por que eu estou fazendo essa pergunta, que é uma pergunta evidentemente bastante abstrata talvez, mas a gente pode também tentar torná-la mais prática. A pergunta é a seguinte: a gente, para saber onde a gente está indo, a gente precisa saber onde a gente quer ir. A gente nunca vai saber se a gente chegou em algum lugar se a gente não sabe que lugar é esse que a gente quer chegar, né? A gente caminha, muitas vezes andando em círculos, e, e isso diz respeito aos nossos ideais, o mundo ideal. Que mundo é esse que a gente quer de volta? Né? Algo foi roubado de nós, algo foi tirado de... Opa, que mundo é esse que a gente quer de volta? Né? Que normalidade é essa? E acho que a partir daí a gente já tem, sei lá, bastante coisa, talvez que você já queira dizer, né, pastor? Sim, eu te escutando aqui, me chamou a atenção dois aspectos do que você falou.
Primeiro, a palavra oportunidade, porque no livro, na carta de Efésios, capítulo 5, fala que nós devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade, ou a outra tradução, remir o tempo. Então, acho que esse é um primeiro aspecto muito importante. Não só dizer o que vai ou não acontecer depois, mas essa é uma oportunidade que está sendo dada para cada um de nós de refletirmos o que pode mudar para melhor no momento. O que a gente quer que aconteça, né? E aí chega o segundo ponto, segunda reflexão diante disso que você falou. O que é possível fazer também? Qual que é a sociedade possível que nós desejamos realizar? Porque muitas vezes também existe um triunfalismo ingênuo que ele não é ensinado em lugar nenhum das escrituras e às vezes a gente alimenta, né, como se fosse aqui, agora, um lugar onde tudo já fosse ser resolvido, que nós não precisássemos salgar nada, ser luz de nada, perfume de nada, fermento de nada. Então, eu acho interessante essa tua fala, porque direciona, eu acho, a conversa para um momento bom. Então, o que a gente pode aprender da oportunidade? Por exemplo, uma das reflexões muito gerais no mundo é muitos pais se reconectando com seus filhos. Muitas famílias, por obrigação, até de distanciamento social. Só guardar o sinal. Tá me ouvindo, Léo? Voltei. Agora eu voltei a te ouvir. Você falou muitas famílias se reconectando. E ai, gente, será que vai ser isso mesmo? Provérbios simples na mesa, verduras simples do que aquela que tem o milho gordo abatido, mas a contenda. E muitos pais terceirizaram a educação dos filhos, muitas famílias se distanciaram. Você percebe que hoje em dia tem o micro-ondas, não tem a hora que a comida está pronta na casa. A maior parte das famílias, cada um come a hora que quer, cada um tem a própria televisão no próprio celular, assiste os programas a hora que quer. E essa descentralização acaba que é uma oportunidade, esse momento de pandemia, de revermos isso. Será que esse é o estilo de vida que nós queremos para as nossas famílias? Será que esse é o estilo de vida que nós desejamos ter com nossos pais, com os nossos filhos? O que você acha desse impacto nas casas, Léo? Eu acho... tem o lado positivo. Assim, a gente fala em lado positivo, em meio a essa pandemia, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque nenhum lado positivo compensa a perda de vida de tantas pessoas, né? E particularmente essa semana no Brasil foi uma semana muito difícil, né? Porque a gente ultrapassou... Hoje mais 1.001 mortos hoje, Léo. Então, 3 dias essa semana passamos de 1.000 mortos por dia, né? Então, assim, eu sei que tem gente, eu participei inclusive de um programa de televisão, que eu não vou citar qual, recentemente, o pessoal estava falando, né, dos benefícios da pandemia, que a água está mais limpa, que o céu está mais limpo, que a camada de ozônio está fechando e tal. Assim, não estou dizendo que não existem, talvez, lados positivos a serem considerados, mas eu de longe não estou pronto a ver nenhum lado bom, porque o preço que está se pagando é um preço muito alto, né? Então, assim, eu só queria dizer isso, né, para isso já ficar marcado. E daí que voltaram os golfinhos para Veneza, e daí, não, esse preço que está sendo pago, né, com sangue de seres humanos como você e eu. Então, acho muito importante a gente se sensibilizar com essa dor que está aí, né, que na minha família ainda não me atingiu no sentido de morte, muito embora eu tenha familiares, né, que já tenham sido infectados e que já estão, enfim, quarentenados, que estão lutando contra a doença em si. Tá travando de novo? Travou de novo? É minha internet, eu acho. É minha internet que está travando? É isso? Tô te ouvindo.
Não, tô te Tá, ouvindo. mas é minha internet que está travando Eu acho que é geral, ou é geral. O horário é. Ah, é porque é muita live ao mesmo tempo, talvez. O Instagram que não está aguentando, né? Sexta-noite, milhares de lives acontecendo ao mesmo tempo. 8 horas de Puxa. sexta-feira ele carrega. Isso, mas tá bom. Então tá. Então, assim, em primeiro momento, da gente falar dos possíveis caminhos ou dos possíveis até benefícios, é muito importante a gente fazer isso com muita reverência e com muito respeito às vítimas, né? Vítimas do Covid propriamente dito e vítimas das consequências do Covid, né? Então, em primeiro momento isso. Em segundo momento, existe o lado bom disso que você falou, né? As famílias se reconectando, né? Ah, mas essa necessidade de convivência do confinamento é, pode sim e deve sim ser usada de alguma forma para conectar uns aos outros. Aqueles que estão dentro da mesma casa com a gente, dividindo o confinamento, como também através das redes sociais, através da internet, o tempo, né, que a gente ganhou, entre aspas, né, pelo menos o tempo do deslocamento para o trabalho já diminuiu, né? Então, com esse tempo a mais, a gente tem visto muita gente também se conectando, mesmo que através da internet, com pessoas com que fazia tempo que não tinham tempo de se comunicar ou de falar. Então, assim, sem sombra de dúvidas, para a gente sobreviver a esse período tão difícil que a gente está vivendo, a conexão humana, o contato humano, quer seja através da internet ou quer seja com as pessoas dentro da própria casa, é absolutamente fundamental, né? Porque para a gente. Assim, eu fico pensando, porque tem muita gente que está confinado sozinho, né? Gente que mora sozinho, gente que está enfrentando essa Sim. pandemia sozinho. Né? Eu estava conversando hoje com uma pessoa que desde o dia 16 de março não tem nenhum contato com nenhum ser humano, está confinada, sozinha. E assim, como é importante a gente, como indivíduos, mas também como sociedade, cuidar dessas pessoas, de alguma forma, manter a comunicação e o contato com essas pessoas. Muito bom, Léo. Não, eu concordo completamente com você. A gente fala de unidades, né? Mas, claro, sempre com essa reverência. E isso tem sido também um desafio muito grande para os pastores. Eu conheço muitos pastores que contraíram a doença também nesse auxílio às pessoas. Logo quando começou, né, essa fase aguda, assim, 2 meses atrás, quando vários casos aqui em São Paulo, em especial, iniciaram, vários pastores organizando questão de segurança alimentar, naquele primeiro momento que ninguém sabia para onde ia a crise, né, com cestas Sim. básicas e distribuindo, visitando, até mesmo indo em velórios e sepultamentos, e estão contaminados, assim como muitos enfermeiros, muitos médicos, muitas médicas. Então, é claro, isso eu acho muito importante essa tua fala, porque nós não estamos lidando com números, dados, que às vezes, né, dá a impressão que são apenas um número frio, mas são a vida das pessoas, né? São famílias que estão realmente enlutadas agora, né, no Brasil, no mundo. Então, eu acho muito, muito bonita essa tua fala. Eu mesmo sou como capelão da Primeira Batista, nós atendemos famílias, recebemos ligações, e é um momento onde ninguém tem uma resposta pronta, né? Nem mesmo líderes religiosos. E aí, por isso que eu acho que esse esforço de conversar, de ouvir diferentes interpretações, ele é muito valioso nesse momento para a gente, de alguma encontrar esperança também, né, Leonardo? Porque o momento ele já é difícil por si só. E aqui eu Sim. acho que é importante esse aspecto da nossa conversa. Acho que é um momento onde nós que cremos em Deus, cremos nas Escrituras, o que fica? A fé, a esperança e o amor. E em um momento como esse, eu vejo que essas virtudes, né, que nós chamamos de as virtudes teologais, é um grande momento delas fazerem a diferença, mostrarem, né, o seu grande valor para a vida das pessoas. A fé, a esperança e o amor. Porque eu acredito também
que o cinismo, o sarcasmo, as brigas, o ódio, no momento, eles contribuem, ainda mais num momento como esse. Eu vi alguém que comentou aqui na nossa timeline, concordei completamente com uma das frases que subiu aqui, que é o momento da gente ver o que é valioso na nossa vida, né? Não só nas nossas vidas individuais, mas a sociedade. Eu acho interessante a origem da palavra crise, Léo, porque a palavra crises, né, na sua raiz, era uma palavra que ela é sinônimo de diagnóstico. Então, o médico, a crise médica, era quando o médico avaliava, era o processo de avaliar o paciente para receitar um remédio, um tratamento. A mesma palavra era usada não só por médicos, crises, mas era uma palavra grega usada por juristas, por juízes. Era a palavra usada para o juiz avaliar o processo e assinar a sentença, tomar a sua decisão. Então, é muito interessante também isso, porque a própria palavra crise, ela significa, na sua origem, diagnóstico. E essa crise, a expressão que todo mundo usa é essa, né? Crise do coronavírus, crise, pandemia, ela não deixa de ser esse momento de diagnóstico e de nós colocarmos a fé nesse diagnóstico, a esperança nesse diagnóstico, o amor nesse diagnóstico. Entendi. Realmente importante. Sobre o que você falou, retomando uma coisa que você falou, né, é muito interessante, né, isso, crise como um diagnóstico, né, e o que você falou também da gente ver o que é importante. Curiosamente, você vê, a economia entrou em colapso nos Estados Unidos quando as pessoas passaram a comprar apenas aquilo que eles precisam para sobreviver. Exatamente. Né? O que isso diz com respeito à nossa sociedade, né? O que isso diz em respeito a mim? O que isso diz respeito a mim enquanto indivíduo, né? De reavaliar o que é necessário, o que não é necessário, mas o que isso diz também em relação à sociedade que criamos, né? A necessidade de consumo sem o qual, né, a crise se instaura, né? Que coisa louca. E assim, já apontando um pouco no caminho da pergunta que é até fixa aqui, né, nos comentários, eu não vejo outro caminho, e eu não estou nem querendo ser otimista ao dizer isso, é que assim, não vejo como possibilidade mesmo, não vejo outra possibilidade a não ser que o futuro próximo, já no presente já está acontecendo isso, e é uma coisa que eu tenho falado e tenho batido um pouco nessa tecla, é que hoje o mundo se divide entre dois grupos de pessoas. Só existem dois grupos de pessoas. E não fique preocupado que eu não vou falar esquerda e direita, não. Os dois grupos de pessoas que existem hoje são as pessoas que estão passando necessidade e as pessoas que ainda têm. Então, existem um grupo de pessoas que já está passando necessidade e esse grupo, pela previsão, infelizmente, a gente não pode se eximir disso, esse grupo tende a aumentar na medida em que a doença vai se desenvolvendo, e existe um outro grupo de pessoas que ainda tem alguma reserva, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque estou aqui online ainda, ou eu travei? Eu travei ou você travou? Então tá. Então a gente precisa tomar muito cuidado nessa circunstância que a gente está, porque um dos conceitos que está muito presente na nossa sociedade atual é o pensamento, puxa, mas eu ainda tenho porque eu guardei, né? E ainda tem gente querendo justificar isso, até com contexto bíblico, né? As virgens sábias, as virgens nécias, whatever, já vi de tudo, né? Rodando na internet nesses últimos 2 meses. Então, existem os que ainda têm e existem os para os quais falta. E não tem jeito. Tem que compartilhar com quem não tem mais. Não vejo outro caminho possível para o mundo, nem para o momento da crise, nem para o pós-pandemia, né? Quem tiver, vai precisar compartilhar, né? E aí a gente tem o grande debate que tem se feito, né? São as pessoas que querem voltar à normalidade, querem que o comércio abra, tal, e usam como argumento as pessoas que estão passando fome.
se você realmente está preocupado com as pessoas que estão passando fome, e se você quer a reabertura, não vou nem questionar se isso, se eu concordo ou se eu discordo, mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: você tem ajudado as pessoas que estão passando fome? Você tem feito suas doações? Você tem feito a parte que você ainda tem capacidade e possibilidade de fazer durante essa pandemia? Você tem compartilhado aquilo que você ainda tem? A mesma pergunta que tem com o isolamento, tal. Você que defende o isolamento, você tem feito a sua parte, você tem compartilhado aquilo que você ainda tem? E aí muitas pessoas, né, respondem, até uns mais, outros menos agressivamente, falam assim, mas se eu compartilhar agora, eu não sei quando vou voltar a receber, eu não sei quando vou voltar a ganhar, como que vai ser a minha vida daqui a 2 meses, como que vai ser a minha vida daqui a 3 meses? Bom, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, se você ainda tem, você vai depender da ajuda daqueles que naquele período ainda têm. Porque não tem outra solução possível. Simplesmente não tem outra solução possível. E eu tenho visto, agora falando com otimismo sim, das lives solidárias das quais eu tenho participado, eu tenho ficado muito feliz com o resultado. Né? Lives não tão grandes, né? Lives pequenas, com, sei lá, 5 mil pequenas. Eu participei de uma live sábado passado, que não tinha, acho que o pico tinha 5.500 pessoas assistindo apenas, mas arrecadamos 130 mil reais praticamente, né, para um instituto super sério, extremamente transparente, inclusive divulgamos o relatório pouco mais de um mês, em que não tinha mais de 18 mil, 19 mil pessoas assistindo e arrecadou-se 580 mil reais para sustentar 4 mil famílias, 5 mil famílias durante os 3 meses que estavam previstos para a pandemia. Né? Então, eu tenho visto que, de maneira geral, as pessoas têm compreendido isso, né? Que esses dois grupos... Se você não tem como ajudar ninguém, então é porque você precisa de ajuda. Você precisa entender que você precisa pedir ajuda. Né? E se afiliar, se cadastrar em alguma dessas ONGs que está distribuindo cestas básicas, etc. E se você ainda tem, você pode ajudar a manter o trabalho dessas pessoas. Tantos testemunhos bonitos de gente que está distribuindo cestas básicas para moradores de rua ou em comunidades carentes. E não tem outra solução, não tem para onde fugir. Gravando um pouquinho. Te ouvindo. É. Tô te ouvindo. Pode falar. Tá me ouvindo? Ouvindo. A sua fala. Tá me ouvindo? Pronto. Só comentar aqui rapidinho a sua fala, perguntas aí para encaminhar para o final. Eu acho muito bom essas duas. Às vezes a gente se acostuma com tanta coisa supérflua. E eu achei muito interessante a sua análise, né? Inclusive no Brasil, uma das grandes brigas aí é o que são serviços essenciais. As pessoas estão tentando entender ou definir dessa expressão. O que são os serviços que na vida cristã Jesus mesmo já os estabeleceu? É amar a Deus, amar ao próximo. Esse é o maior mandamento. É amar a Deus. O segundo é semelhante a esse. É amar ao próximo. No Sermão do Monte, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Está escrito em Romanos, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas e as outras coisas essenciais, o próprio Deus, ele acrescentará. Jesus mostra que essa é uma das chaves, ela é algo... E a segunda palavra-chave que está no seu discurso aí, que eu também concordo, é a palavra solidariedade. É o imperativo para cada um de nós. A solidariedade, o compartilhar, o repartir, emergem
o que nós chamamos na história de marcos civilizatórios. Marcos civilizatórios, surgiram constituições, defesa dos direitos humanos, surgiu a Organização das Nações Unidas com as suas imperfeições, a assistência massiva, solidária em Ruanda. Então, esse é o momento que eu creio que é um imperativo nosso, que vão surgir novos marcos civilizatórios, marcos de solidariedade, e de modo prático, não apenas a gente ficar discursando aqui refinamento de leis e coisas mirabolantes, coisas simples, atitudes do dia a dia. Repartir o pão com um vizinho, perguntar se alguém está precisando de alguma coisa do lado da sua casa, na sua própria família, sabe? As igrejas se mobilizarem entre os próprios membros. Lives, olha que legal, toneladas de alimentos arrecadadas em lives, milhares de reais para investir em alimento para famílias num momento como esse. Então, eu creio que essas são duas palavras que nós podemos guardar por um tempo maior. Tomara que não seja só momentâneo. Essa questão da simplicidade, essa questão da solidariedade. Eu discordo das pessoas que falam que o mundo não vai ficar mais solidário depois da pandemia. A condição humana não vai mudar. O ser humano vai continuar fazendo coisas erradas, coisas certas, mas na história nós percebemos que momentos agudos têm sim um fluxo de solidariedade depois. Basta ver a própria Segunda Guerra Mundial, as obras que foram produzidas depois, do Primo Levi, do Karl Jaspers, os próprios judeus, os alemães, Hannah Arendt, da Alemanha, Hannah Arendt, o julgamento de Eichmann. Quer dizer, você percebe sim que depois existe uma reação institucional, uma reação da sociedade civil, e eu creio que isso já está acontecendo. Eu creio que a nova geração também que está crescendo, adolescentes nesse período, essas experiências vão marcar eles. Serão as pessoas que vão governar as nações, os municípios, os estados, em pouco tempo. E essas experiências de solidariedade, sem dúvida nenhuma, podem sim marcar uma geração que ficou muito niilista, uma geração que ficou muito consumista, uma geração rebelde sem causa, tem tudo e ainda reclama, uma geração que tem um monte de benefícios, uma geração que é possível a pessoa ser milionária com 30 anos de idade. Isso é uma coisa inédita. Quando que, há 50 anos atrás, uma pessoa de 30 anos de idade, se não fosse um herdeiro, qual a possibilidade que ela tinha de se tornar milionário, que são realidades hoje na vida de tantos jovens aí, bem posicionados e ainda reclamam de tudo. Então, eu acho que são duas palavras muito bem ditas aí. Simplicidade, solidariedade. Eu até me lembrei de uma frase do Richard Foster, no livro dele, A Liberdade da Simplicidade, quando ele fala da manjedoura, quando Jesus ele é colocado no estábulo, né, na encarnação de Deus. E o Richard Foster tem uma frase marcante nesse livro, que ele diz que o modo como Deus veio ao mundo diz muito sobre a natureza do Evangelho. Eu gosto muito dessa frase. O modo como Deus veio ao mundo, o modo como Deus escolheu vir ao mundo diz muito sobre a natureza do Evangelho. Léo, eu quero caminhar para o fechamento do nosso papo, está um pouco instável aqui. Deixa aí uma palavra final, tem gente pedindo para você cantar, tem gente perguntando se você vai fazer uma live musical. Bom, como é que vai ser o futuro da igreja, e tem gente perguntando a Stephanie sobre como encontrar tratamento psicológico. Eu sei que você não é psicólogo, mas tem essa pergunta aqui. ótimo. No momento como esse, ajuda para questões de ansiedade. Então é isso aí. Não, sobre a questão dos psicólogos, rapidinho, porque isso é bem importante, né? Existem muitos psicólogos que estão fazendo ou preços especiais ou até mesmo atendendo de graça, né? Então, vale você fazer um Google aí. Existem organizações, né? Gente que está se organizando para dar algum tipo de suporte emocional e mental, né, para a gente que está vivendo essa crise. E a gente está falando aqui de redes mesmo, porque mesmo as pessoas que estão atendendo precisam ser atendidas, né? Na verdade, um dos trabalhos mais difíceis nessa pandemia, fora, né, que já está sendo bastante homenageados,
os médicos, as enfermeiras, os técnicos de enfermagem, as equipes de limpeza dos hospitais, né, os lixeiros, todo mundo, os caixas de supermercado, tudo isso é, sem sombra de dúvida, muito essencial. Mas os psicólogos têm sofrido uma demanda absurda. E para os psicólogos, eu tenho alguns até na minha própria família, minha mãe é psicóloga, né, tem sido fácil não, tem sido fácil não. Então, assim, redes, os psicólogos dando atendimento, mas precisam também de acompanhamento, porque, de fato, o fardo não tá fácil para carregar, não. Eu acho que eu acho até que melhorou aqui a estabilidade, né? Deu uma estabilizada Melhorou. agora no Instagram, né? Acho que a gente passou a primeira onda de instabilidade, acho que agora até está um pouco mais tranquilo. Tinha tanta coisa que eu pensei em falar, Fala aí, tanta, a hora é agora. tanta coisa que eu pensei em falar, agora tá me fugindo até um pouquinho, mas eu acho que, assim, o principal, o mais importante, né, que você falou da simplicidade, da solidariedade, que eu falei também, eu acho que esse é o principal que precisa ficar, né? Que bom que você está com esse otimismo, historicamente você tem absoluta razão, nas grandes crises que houve, após as grandes crises que houve os maiores avanços, né, sociais na história, pelo menos. Para encerrar, para caminhar para o encerramento, alguns versos que têm me dado força, né? O Salmo 23, sem sombra de dúvida, João 14, 1 a 3. Salmo 23, até parafraseando um pastor que eu gosto muito, é uma frase que ficou muito marcada na voz dele. Jesus nunca falou que nós não passaríamos pelo vale da sombra da morte, mas ele sempre nos disse que estaria lá conosco, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E João 16, 33, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. Pois no mundo tereis aflições, né? Olha que contraste, paz em meio às aflições. Né? Tenho dito para que tenhais paz, pois no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tá difícil ter bom ânimo. Tá difícil manter o bom ânimo. Essa semana mesmo, para mim, foi uma semana muito difícil. O dia de ontem, o dia de hoje, né, com todos os acontecimentos, até políticos e sociais, né, eu fiquei muito tocado, muito, muito tocado também com os assassinatos que aconteceram essa semana, um menino entregando cestas básicas, sabe, sendo solidário, buscando o princípio da simplicidade, foi atingido por uma bala perdida, o João Pedro, enfim, todas essas coisas que aconteceram essa semana, uma semana muito pesada, muito difícil, mas a gente não pode perder a esperança, né? E quando a esperança falhar, que a gente possa recorrer ao amor, né? Parafraseando, inclusive, o texto que você citou de 1 Coríntios 13. Quer dizer, você não citou isso na conversa, na verdade isso foi a citação do que eu assisti hoje à tarde, da sua conversa com o Pondé, né? Restam as três coisas: fé, esperança e amor. E quando tudo falhar, que o amor jamais se extingue dentro de nós, porque, afinal, de certo modo, essa é a imagem e semelhança de Deus em nós, né? Capacidade de nos sensibilizarmos uns com os outros, né? Porque isso também é muito difícil. Você está perante a escolha. Por um lado, você se sensibilizar o tempo todo, você está carregando esse peso, você está carregando essa angústia. Por outro lado, você se sensibilizar e acabar não sentindo a dor alheia. Eu prefiro ficar com a sensibilidade, manter-me sensível e encontrar recursos, inclusive através da fé, de não desesperar, mesmo em meio a uma situação tão difícil, mas que a gente não perca essa sensibilidade, né? Eu acho muito legal o Salmo 23, quando eu ouvi uma vez um pastor explicar assim, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por quê? Porque o Senhor basta, né? Então, uma Exatamente. Até na tradução tradução da, possível da também King é essa, James, né? O Senhor é meu pastor e basta. Então, o Cristo basta. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque o Salmo só descreve faltando. Tá faltando luz, que ele tá no vale das trevas, tá faltando vida, que ele tá no vale da morte, tá faltando um monte de coisa. Mas ele tá com o pastor, então basta, né? O Senhor é meu pastor, então basta, nada me faltará. Bom, para a gente chegar para esse fechamento, tem uma surpresa aí da revista Comunhão, que vão ser sorteio de 4 livros da editora Mundo Cristão. que Basta você que legal. está nos acompanhando aqui,
na última postagem aí da live, no Instagram aqui da Revista Comunhão, você marca o teu nome e aí a revista vai sortear entre os que marcar lá. Participei da live, manda um oi, manda um joia para a Revista Comunhão, manda um abraço para o Leonardo Gonçalves, escreve lá qual que é a música que você prefere do Léo, e aí você vai estar participando do sorteio de 4 livros da editora Mundo Cristão. Eu sei que um deles é o livro Formigas, que eu escrevi junto com o Dr. William Douglas. Outro livro é o Brasil Polifônico, que eu também publiquei pela Mundo Cristão, e tem mais outros livros lá. Esse é um convite aí, um presente que será sorteado aqui no Instagram da Revista Comunhão. Léo, palavra final, manda um beijo pro pessoal, já me despedindo aqui. Obrigado pela conversa. Acho que foi muito legal. A gente foi aqui direto ao ponto, conversamos sobre solidariedade, sobre simplicidade, sobre aproveitar a oportunidade, sobre lamentar vidas perdidas, momento de luto, sobre buscarmos ajuda uns nos outros, sobre o ouvido amigo, sobre não deixar de fazer práticas, de ajudar ao próximo, de procurar uma ajuda psiquiátrica. Olha quantos assuntos, citamos textos bíblicos, foi muito proveitosa a nossa conversa. Eu fiquei muito feliz, muito honrado pelo convite da Revista Comunhão. Quero agradecer ao Mário, à Priscila, toda a equipe tão carinhosa com a gente, e agradecer você, Léo. Eu já me despeço por aqui, deixo a palavra final com você aí, querido. Tá certo. Bom, E aproveitem, né? Se inscrevam ali para vocês participarem desse sorteio dos livros. Espero que você ganhe, né? Uma coisa, né, que a gente também pode fazer com esse tempo a mais que a gente tem, para quem conseguir, e mesmo em meia ansiedade, é ler, né? É ler, né? Tanto ler a Bíblia como lermos outro material bom, e a Mundo Cristão muito relevantes. Meu abraço para vocês essa noite, e que possamos, eu acho que, em resumo de tudo que a gente falou, até, não que a gente vá fazer por causa disso, mas até para a nossa saúde mental, a melhor coisa que a gente pode fazer é focar no outro. Se a gente se focar na gente, no que a gente tem ou no que a gente falta, no futuro, a gente realmente vai incorrer no perigo de cairmos no desespero. Mas quando a gente focar no que a gente pode aliviar a dor do nosso irmão, a dor do próximo, a dor do estrangeiro, do órfão e da viúva, eu acho que quando a gente conseguir, ou na medida, melhor do que quando, né? Na medida em que a gente conseguir tirar o foco, tirar o nosso olhar de nós mesmos e das nossas necessidades, daquilo que nos falta, e trouxer alento, alívio para as pessoas que estão ao nosso redor, e nos organizarmos de fato, né? Eu morei em São Paulo há muito tempo, agora estou no interior, mas às vezes a gente mora anos num prédio, nunca fala com o vizinho, não tem comunicação com ninguém, né? Então a gente se organizar de alguma forma para a gente entender quais são as necessidades. Talvez você mora num prédio que tem a gente do grupo de risco morando, que não pode, que tem medo de sair para fazer suas compras, existem gente se organizando, né? Enfim, coisas pequenas, né? Mas é quando a gente serve a um propósito maior do que atendermos às nossas próprias necessidades, que a gente, talvez, né? Talvez essa seja a metodologia através da qual a gente possa encontrar a paz de João 16:33. Muito bom. Valeu, Léo. Deus nos acompanhando. E até a próxima. Confira a programação da Revista Comunhão.